Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o evangelista Leandro Borges e co-pastor da nossa igreja, a de Trindade Central. Estou muito feliz em ter essa oportunidade de poder compartilhar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre essa nova revista com a seguinte temática: Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Essa é uma revista escrita, comentada pelo nosso bispo, o bispo Samuel Cássio Ferreira. E nós temos aqui lições valiosas. O evangelista André Mendes já comentou a lição de número 2, falando sobre os vales, os desertos, as dificuldades da vida. Nós estamos diante aqui da lição de número 2, dando sequência nessa temática de estudo nesse trimestre, e a lição de número 2 traz por título Um Homem de Fé e Coragem. Antes de nós aqui começarmos a nossa aula, introduzirmos aqui o assunto, eu quero orar com você e pedir a Deus que nos abençoe. Amém? Pai, eu quero pedir a sua graça, a sua misericórdia, a sua revelação. Que o Senhor alcance a cada um dos alunos da Escola Bíblica Dominical. Todos aqueles que tirarem um momento para assistir a essa aula, Pai, aonde o link chegar, aonde essa oportunidade de compartilhar, de assistir essa aula, que eles sejam ministrados através da sua palavra, assim como eu também fui. Eu te louvo e te agradeço nessa oportunidade. Amém. Quero aqui, queridos, louvar a Deus ainda em tempo, ao nosso Ministério de Educação Cristã, o MEC, através da pessoa do pastor Luiz Margarida, a pastora Keila e todos aqueles que compõem o nosso Ministério de Educação Cristã, e também uma vertente aí, o braço da Escola Bíblica Dominical, que é um braço aí do nosso Ministério de Educação Cristã, pela oportunidade que me foi concedida de poder compartilhar essa lição de número 2. Então nós estamos aqui diante desse tema, um homem de fé e coragem. O texto áureo está registrado em Gênesis capítulo 32, verso 28, que diz assim: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste e com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse é o nosso texto áureo. Esse homem de fé e coragem, queridos, que nós iremos estudar nessa lição é Jacó. E nós estamos vendo aqui nesse texto de ouro da nossa lição, o episódio em que Jacó ele tem o seu nome mudado, em que ele tem uma luta, a Bíblia fala de uma luta que ele tem com o anjo, e ele insiste para que ele recebesse uma bênção do Senhor. E quando não só Deus libera uma bênção sobre a vida de Jacó, mas também muda o seu caráter, o seu nome, a sua personalidade. Qual que é a verdade aplicada? Após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. Essa é uma verdade que nós precisamos aplicar na nossa vida. Eu falo por mim mesmo, quando tive a oportunidade de conhecer o Senhor, de experimentar o Senhor, as benéfices do seu reino, a minha vida completamente ela foi mudada, ela foi transformada. E da mesma forma, a palavra de Deus ela tem essa aplicabilidade para a sua vida, para a minha vida, se nós de fato tivermos um encontro com Deus. Há uma necessidade do homem se encontrar com Deus, e essa é a verdade aplicada. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, explicar o que motivou a rivalidade entre Jacó e Esaú. Nós vamos falar da trajetória da vida de Jacó, e o primeiro objetivo é explicar o que levou a essa rivalidade, por que eles tinham essa disputa entre si, essas intrigas, Dois irmãos gêmeos, nós iremos comentar daqui a pouco, mas o primeiro objetivo é esse. Qual o segundo? Mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó. Jacó teve um encontro com Deus, e a revista vai comentar no segundo objetivo, revelar para nós, mostrar para nós através da Escritura que Jacó ele teve um encontro com Deus, e esse encontro resultou numa mudança de caráter, uma mudança de perspectiva, da visão de como Jacó passou a viver desde que ele teve um encontro com Deus. E o terceiro objetivo da lição, realçar a necessidade de um relacionamento com Deus.
O homem, ele não precisa apenas se encontrar com Deus, mas ele também, de fato, precisa se relacionar com Deus. E ao longo da lição, nós iremos, então, compartilhar aqui essas verdades com os irmãos. O texto de referência está em Gênesis. Se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, um smartphone, o tablet, quiser acompanhar a leitura, está baseado em Gênesis. O capítulo é o de número 25, versículo 19 ao verso 23, que diz assim a palavra do Senhor. E são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações de Isaque. E Rebeca, sua mulher, concebeu, ou seja, ela se engravidou, teve filhos. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. Aqui Rebeca está questionando a Deus por que ela está vivendo aquela situação, por que ela sentia aquela situação dentro de si, Ela conseguia perceber o movimento dos filhos, até por serem gêmeos. Verso 23, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E aqui nós temos a situação de Jacó e Esaú, Esaú e Jacó, nessa ordem necessariamente, porque Esaú é o primogênito. Então nós vamos aqui começar a introduzir a nossa lição. A introdução diz assim, para prosseguir na jornada da vida, é preciso ter fé em Deus. Tudo o que provê, o que nos faz descansar em suas promessas, ou seja, a submissão para que nós podemos passar pelo processo de disciplina do Senhor, para que Ele possa moldar o nosso caráter, para que nós possamos viver uma vida de fé, uma vida piedosa, baseada no Evangelho, caminhando aquilo que Deus traçou para nós. Nós precisamos nos entregar a Deus e deixar que de fato Ele molde o nosso caráter, que Ele trabalhe as nossas deficiências, as nossas limitações, para que só assim nós venhamos conseguir viver uma vida de fé, uma vida pautada na palavra de Deus. O tópico 1 diz assim: a rivalidade de Jacó e Esaú. Existe aqui uma rivalidade. Nós percebemos através da leitura do contexto bíblico que Isaque e Rebeca, Isaque é o filho de Abraão, o segundo patriarca dessa dinastia. Isaque se casou com Rebeca, que é irmã de Labão, o arameu, e junto, através daquele matrimônio, após algum tempo, a Bíblia vai nos mostrar aqui que após 20 anos de casamento, Isaque ora insistentemente para que Deus possa dar um filho, haja visto que Rebeca era estéril, e Deus abençoa aquela mulher com 2 filhos. E nascem esses 2 filhos que são Esaú e Jacó. Esaú recebe o nome de Esaú porque ele nasce e ele é peludo, robusto, e o nome Esaú significa cabeludo. E Jacó recebeu o nome de Jacó porque ele nasceu e ao nascer ele nasce agarrado no calcanhar, Estou dando o exemplo do cotovelo, mas ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. E aquilo é interessante porque ao perceber aquela cena, eles colocam o nome de Jacó, que quer dizer aquele que agarra pelo calcanhar. Então, a gente percebe aqui que Deus ele já lança uma palavra profética na vida de Rebeca, porque ela está orando a Deus e tentando entender o processo. Deus, por que os meus filhos relutam tanto dentro do meu ventre? E Deus dá essa revelação. Nós percebemos aqui no versículo 23 do capítulo 25 de Gênesis, que Deus diz para Rebeca muito claramente: olha, existem 2 nações dentro do seu ventre.
Interessante aqui, queridos, que Deus não cita os nomes, né? Não é Esaú e nem Jacó, são duas nações. Deus ele é muito distinto em dizer que existe um princípio aqui de promessa, né? Algo que Deus já havia elegido desde o ventre de Rebeca. E a gente percebe que a escolha de Deus ela é desde o ventre, porque os dois eles começam a lutar um com o outro, né? E com o passar dos anos, essa rivalidade ela só vai aumentar. Essa rivalidade ela só vai crescer. E eles começam a se relutar desde o nascimento. Mas nós temos aqui o tópico 1.1 para nós darmos continuidade dessa lição que nós estamos ministrando. E o tópico 1.1 fala sobre uma revelação. Qual que é essa revelação? É a percepção, em primeiro lugar aqui eu quero destacar essa percepção que Rebeca teve. Qual foi a percepção? A percepção dos filhos relutando dentro do ventre. E ela consulta a Deus, Deus então libera essa palavra falando que haveria duas nações, né, que estavam dentro do ventre dela, que isso era propósito de Deus. E a resposta de Deus ela é muito clara, né, que fala sobre essas duas nações. Quais são essas nações, queridos? Primeiro nós temos aqui Esaú como primogênito. Todos os descendentes de Esaú são conhecidos como os Edonitas, a terra de Edom, né? O povo de Edom. Por que eles recebem esse nome de Edom? Nós vamos perceber mais à frente que Esaú ele troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, um guisado. É interessante que a lentilha ela pode ser encontrada na Índia, no Oriente Médio, especificamente na região da Índia e no Oriente Médio tem um tipo de lentilha que ela é vermelha. E ela é muito... eu estava pesquisando a respeito da lentilha. Quando você cozinha essa lentilha com essa tonalidade avermelhada, ela se desintegra quando cozida. As outras lentilhas não, porque existem várias outras qualidades e coloração diferente, mas a vermelha, quando ela é cozida, ela se desintegra da sua forma original e ela é muito propícia para fazer um ensopado, um guisado, né? E foi isso que Jacó fez, orientado pela sua mãe. E ele oferece essa sopa para o seu irmão Esaú, né? Esse guisado gostoso, a gente vai ver isso mais à frente, mas o interessante é que esse guisado, ele tem uma cor avermelhada por causa da coloração da lentilha. E aí ele recebe esse nome, a descendência de Esaú recebe o nome de Edom, né? Os Edomitas, porque ele comeu justamente esse guisado avermelhado, com essa coloração. Então Edom significa vermelho, a título aqui de curiosidade. E a nação de Israel, né, é representada aqui por Jacó. Quando Jacó está lá em Peniel, mais à frente nós vamos ver sobre isso, mas aí Deus diz, olha, o seu nome não será mais agarrador de calcanhar, né? Existe um tempo depois que dessa rivalidade entre Jacó e Esaú, que eles relutam, né, e discutem a questão da primogenitura, como Jacó enganou Esaú e tal, e até uma época em que ele começa a chamar ele de suplantador. Se você for buscar mais a fundo no texto, a gente vai ter essa ideia. Então Deus ele muda o nome de Jacó, não é mais enganador, não é mais agarrador de calcanhar, mas agora o seu nome é Israel, pai de uma grande nação, né? Louvado seja Deus por isso, porque Deus mudou a história de Jacó. Mas o que Deus revelou a Rebeca foi algo tremendo, né? Deus deu essa revelação. Eu quero deixar aqui uma palavra para a igreja, para você que me assiste, para você que está acompanhando essa aula. Ô, queridos, que bom seria se nós pudéssemos guardar tudo aquilo que Deus nos diz, né? Quantas promessas que Deus nos faz, né? Deus fez uma promessa aqui para Rebeca, no verso 23, quando ela busca entender o que está acontecendo, Deus diz, olha, existem duas nações que estão relutando dentro do seu ventre, existe ali uma promessa de Deus.
E é interessante que Rebeca se apega a essa promessa. Queridos, que bom seria se nós pudéssemos guardar tudo aquilo que Deus nos fala, né? Guardar no nosso coração, escrever, anotar, porque às vezes é muito tendencioso nós esquecermos ao longo do tempo as promessas de Deus para a nossa vida, né? Como nós esquecemos facilmente as promessas que Deus nos fez, né? E nós precisamos lembrar dessas promessas, porque elas vão nos animar, nos fortalecer nos dias de tempestade. Amém? Mas dando sequência aqui, tópico 1.2, o direito da primogenitura. E o tópico 1.2 vai falar sobre esse direito, porque o filho primogênito, ele tinha, né, quando ele nascia, segundo a Bíblia revela lá em Deuteronômio, você vai buscar essas referências em Deuteronômio, fala sobre isso, é muito específico, né? Por mais que o homem tivesse 2 esposas, lá em Deuteronômio fala sobre isso, mesmo que ele amasse mais uma do que a outra, e aquela que ele não amasse tanto tivesse um filho primeiro com ela, ele não poderia repartir, né, a sua herança, deixar a sua herança para o filho daquela que ela amava mais, porque na verdade a herança deveria ficar com aquele a quem ele não gostava tanto, mas com quem ele tinha o filho primogênito, e essa é a grande verdade. Então Deus escolheu a Jacó. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 9, versículo 13, e parece até que surge aqui uma pergunta na nossa cabeça. Será que Deus errou? Será que Deus falhou? O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, o capítulo 9, se você discorrer o contexto. Eu não tenho tempo aqui para ler todos esses versículos com vocês, mas se você anotar aí, dá uma olhada na referência para que a gente entenda, porque a escolha foi de Deus. Nós temos aqui a mesma situação. Do mesmo jeito que Deus escolheu Isaac e não escolheu Ismael, da mesma forma Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. É simples assim. Eu não tenho resposta para te dar sobre esse assunto, porque é uma escolha de Deus. A Bíblia fala, Paulo comenta aqui, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. É uma escolha de Deus e nós precisamos entender que isso fique bem esclarecido, né? Não existe aqui algo, mas por quê? Se ele é o primogênito, né? Esaú é o primogênito, mas Deus escolheu Jacó e é uma questão que está relacionada a Deus. O próprio, mas relacionado aqui a questão da primogenitura, nós percebemos que o próprio Esaú ele tomou iniciativa de abrir mão do seu direito de primogenitura quando ele vendeu para Jacó a troco de um prato de lentilhas, como eu comentei com vocês, esse guisado, né? Se você observar em Gênesis, a partir do versículo 29, lá do capítulo 25, a gente percebe que Deus, na verdade, a idade de Isaac ela já está avançada, ele chama o seu filho, olha, prepare para mim um guisado saboroso, porque a minha vida, os meus dias já são passados, a visão já está um pouco turva, e eu quero abençoar você, meu filho Esaú. E aí o que acontece? Ele vai e prepara, ele vai em busca, né, no campo para caçar um animal, fazer aquele prato saboroso para o seu irmão, para o seu pai Isaac. E aí Rebeca, ela ouve aquela conversa de Isaac com Esaú, e o que ela faz? Na ânsia daquela promessa que está no versículo 23 do capítulo 25 de Gênesis, que Deus tinha um propósito, né, que Deus ia levantar e que o menor, né, ele ia governar sobre o maior, e ela tem aquilo no coração, aquela promessa, né, de Deus, e ela arquiteta todo um plano ali com Jacó. Olha, meu filho, vai lá, pega, né, um cordeiro, mata o animal, vamos fazer um guisado aqui, coloca a pele do animal, porque Esaú era cabeludo, e você vai, leva a comida para o seu pai, né? Eles tinham o corpo, né, a estrutura física, tanto de Esaú
como de Jacó, era parecida. Ele se diferenciava um pouco na questão dos pelos, porque Esaú ele era mais peludo, né? Mais dado à caça, à vida de aventuras, e Jacó ele era mais caseiro, mas no aspecto físico, segundo o comentarista Paul Hoffman, do livro Pentateuco, ele fala que no aspecto físico eles eram muito parecidos. Então Jacó vai e coloca essa pelagem, faz toda essa situação e ele chega diante do seu pai, e a gente conhece a história aqui que o pai fala, olha, a estrutura física e pelo pelo parece que é Esaú, mas a voz me lembra muito Jacó. Mas o certo é que nós vamos entender através da narrativa bíblica que eles conseguem enganar o pai, e o pai lança uma bênção, né, sobre a vida dele, todo aquele processo. Mas aqui, quando está relacionada à questão do direito de primogenitura, o certo é que Esaú ele volta cansado da caça e ele é aguçado pelo cheiro daquela comida. Jacó ele prepara um guisado saboroso, uma comida gostosa, e aquilo atrai o seu irmão. Na astúcia e na esperteza de Jacó, ele diz, olha, quando Esaú chega, eu quero que você me dê uma porção dessa comida, porque parece estar muito saborosa pelo cheiro, e já havia ali uma intenção de Jacó de ganhar, né, o seu irmão pela astúcia. Ele diz, olha, tudo bem, eu deixo você comer, mas só se você me vender o direito de primogenitura. E Esaú, muito sem pensar, ele vai... Não tem problema, né? Eu quero comer, estou com fome, estou desejoso. O que me adianta a primogenitura se eu estou com fome? E aí ele lança a mão daquilo. E é interessante que existe um perigo muito grande quando nós desprezamos a bênção de Deus para satisfazer os desejos, né? O apetite, né, passageiro da nossa carne. Quantas das vezes as pessoas trocam a bênção de Deus, o favor de Deus, por um prazer momentâneo, algo que é tão passageiro, mas eu quero convidar você a valorizar aquilo que nós temos de Deus, né? O escritor da Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 16, chama Esaú de profano, porque ele não honrou a Deus, né, com aquilo que ele tinha de melhor, né, receber as bênçãos de Deus, a por herança receber a bênção de Deus, mas ele despreza, né? E o que Esaú tinha direito de primogenitura, o que ele tinha? Quando a primogenitura, ela vai dar o direito para esse filho, primeiro, ele tinha a porção dupla dos bens do pai. Olha só o que Esaú abriu mão quando ele vende o seu direito à primogenitura para Jacó. O filho mais velho ele tinha direito de receber porção dobrada dos bens que o pai tinha. Ele poderia se tornar o chefe da tribo ou da família, né? Como eles viviam ali. E além de pertencer a linhagem, a dinastia do próprio Messias. E ele abre mão de tudo isso. Olha só o que Esaú está abrindo mão. Mas nós precisamos valorizar a bênção. Fica aqui um alerta para nós, que nós venhamos valorizar aquilo que Deus nos dá, a herança, o legado que nós temos da parte do Senhor. E o tópico 1.3 vai falar sobre a troca de papéis. O que é essa troca de papéis aqui? É aquela situação em que eu comentei, eu já comecei a dar uma introduzida no tópico anterior, né? É aquela situação que aconteceu. Na primeira fase da vida de Jacó, ele se revela um homem muito tranquilo, né? Mas ele é uma pessoa que quer ganhar a bênção de Deus através da trapaça, né? Havia um desejo na vida de Jacó de alcançar as promessas divinas, mas ele faz isso por meio da trapaça, da mentira, né? A sua mãe Rebeca corroborou muito para que isso acontecesse na vida do seu filho, e é interessante aqui até nós pararmos para refletir um pouco nesse tópico, porque quando os pais, né, há um erro muito grande que eu percebo aqui, tanto na vida de Isaac quanto na vida de Rebeca, há um favoritismo aqui de tanto um que prefere mais um filho, o outro que prefere o outro, e para nós que somos pais, nós não podemos agir desse jeito, porque nós podemos incorrer na situação de nós errarmos muito na criação dos nossos filhos. Nós precisamos amar a todos da mesma maneira,
cuidar de cada um deles e não podemos exercer uma disputa do esposo para com a esposa entre o amor e o favoritismo dos filhos. E erraram nessa situação porque Isaac amava e gostava mais de Esaú. E é interessante que, se você olhar a narrativa bíblica, Isaac estava determinado a lançar aquela bênção sobre Esaú, mesmo que existia uma promessa para Jacó. Mas é interessante aqui que Rebeca também errou, porque ela não confiou nos direcionamentos de Deus, no propósito de Deus, quando ela arquiteta aquele plano para tomar, a posse da bênção que era de Esaú. Queridos, eu consigo perceber aqui que, se Deus tem uma bênção para nós, não importaria se Esaú recebesse aquela bênção, porque se Deus tem uma promessa desde o ventre para Jacó, que ele seria um grande povo, uma grande nação, independente de Esaú receber a bênção ou não, Deus cumpriria a sua promessa e a sua palavra. As pessoas dizem por aí que Deus, eu já ouvi muito isso, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, isso é errado, isso é uma heresia, isso é uma mentira de Satanás para nos engodar no erro. Na verdade, Deus, ele escreve certo por linha certa. Deus, ele chega na hora certa, ele não tarda e nem falha. O nosso Deus, se ele nos promete e se nós estivermos dentro do propósito, alinhados com a vontade de Deus, Deus, ele fará o que ele nos prometeu. Então ela errou juntamente com o seu filho. Mas eu observo aqui que Rebeca pagou um preço muito caro, Jacó muito mais, porque depois ele sofre, e a gente vai ver mais à frente. Qual foi o preço que Rebeca pagou? O preço foi que Jacó teve que fugir da sua casa. Eu vou comentar isso mais a pouco. E esse preço é que ela nunca mais teve encontro com seu filho. Ela despede de Jacó. Quando Jacó retorna depois para sua família, muito tempo vivendo com o seu tio Labão, a sua mãe já não está mais viva. Esse foi o preço que Rebeca pagou pelo erro que ela cometeu. E nós precisamos aprender que nas batalhas da vida nós não podemos agir por conta própria. Quantas pessoas que agem por conta própria, sem ouvir a voz de Deus, sem buscar a direção de Deus, e aí nós acabamos pagando um preço muito caro. Eu quero deixar essa verdade ministrada ao seu coração. Querido, não haja por sua conta. Que nós não venhamos agir pelo impulso, mas que nós venhamos buscar a vontade e a direção de Deus para a nossa vida. Então nós vamos aqui ao tópico de número 2, uma nova etapa. Nós percebemos aqui que depois que Jacó engana o seu irmão, ele compra o direito de primogenitura, já começou por aí, engana ao seu pai juntamente com a sua mãe, e aquilo acarreta uma situação que ele tem que fugir da sua família com medo do seu irmão, porque Esaú foi tomado de uma fúria tremenda e ele quer vingar aquela situação, ao ponto dele chorar e se lamentar aos pés do seu pai Isaac, ao ponto de Isaac então lançar uma outra bênção sobre a vida de Esaú por ver a sua agonia, a sua tristeza, e ele está enraivecido com seu irmão Jacó. E aí Jacó tem que ir embora. Com medo, Jacó foge lá para Padã Arã e ele vai viver uma vida totalmente diferente. Lá ele foi preparado por Deus, lá ele foi transformado com Deus, porque ele tem que fazer uma viagem. A sua mãe Rebeca orienta: olha, procure pelo meu irmão Labão, vai procurar. Primeiro ela dá um conselho, com toda a artimanha de não querer ver o que poderia se desencadear ali, aquela situação de fúria, de dificuldade do seu filho Esaú, filho mais velho, querer fazer alguma coisa, tentar contra a vida de Jacó, e ela conversa e convence a Isaac: vamos mandar o nosso filho, quem sabe fazer um intercâmbio lá com Labão, vamos mandar ele para lá, porque lá ele vai ficar cuidado, e toda essa situação, esse conflito familiar. E isso acabou soando bem no ouvido de Isaac. Ele manda o seu filho, ele se despede e vai, e aí começa uma nova etapa, uma nova situação. E nessa nova etapa, o tópico 2.1 vai falar sobre isso, porque nessa viagem
que Jacó empreende da sua terra natal, da sua família até Padã Arã, na casa de Labão, no meio do processo, ele tem ali, em um determinado lugar, um sonho. Ao dormir, Deus, em sonho, traz uma revelação a Jacó, que é o tema do tópico 2.1. Deus está neste lugar. Deus deu a Jacó um sonho maravilhoso. Ao fim de quê? Qual que era a finalidade de Deus com esse sonho para Jacó? Deus queria animar ele, Deus queria reforçar aquela aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaac, e agora Deus está reafirmando essa aliança também com Jacó, né? Para que ele pudesse animar, para que ele pudesse reforçar o seu espírito, até porque ele iria viver dias difíceis mais à frente, né? Situações que ele ia viver no meio da caminhada. E Deus então firma essa aliança com Jacó e faz esse compromisso com ele da mesma forma que ele fez com seus antepassados. E o impacto da presença de Deus foi tão grande na vida de Jacó naquele lugar, que ele fez uma coluna ali, né? E levantou um altar ao Senhor naquele lugar. Ele fez um voto a Deus ali de ser fiel a Deus. E é interessante que, se nós observarmos no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 51, o próprio Jesus, ele faz uma alusão a essa visão, né, que Jacó teve ali dos anjos, dizendo que os seus discípulos veriam o céu aberto e anjos descendo e subindo, né? Esses anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. E é interessante que essa escada que Jacó vê nessa visão, na verdade essa escada aqui, ela é uma tipologia do próprio Cristo. Jesus, ele é o verdadeiro mediador, essa escada que liga, né, a terra até o céu até a terra. Essa escada, na verdade, é Jesus. Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. A Bíblia diz no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Essa escada que Jacó está vendo ali, essa mediação de anjos que ministram, trazendo bênção, levando orações, essa escada é Jesus. Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança, é o mediador da oportunidade que nós temos, né? Então, Jacó, ele tem essa visão e ele é animado, ele é fortalecido. E se nós caminharmos aqui no tópico 2.2, servir por amor. Olha, do mesmo jeito que Jacó serviu a Deus, quando Jacó chega ali em Padã Arã, ele já se simpatizou, né? Quando ele viu ali aquela moça graciosa, né? Que é Raquel, a filha de Labão, ele já simpatizou por ela, ele já teve um afeiçoamento por Raquel. E aí nós conhecemos a história que ele propõe trabalhar 7 anos para se casar com Raquel. Olha, eu vou me casar com Raquel, trabalho para você durante 7 anos. E Labão achou legal, gostou daquele acordo. O rapaz esforçado, muito bem. Depois dos 7 anos aí, Jacó vem cobrar, né, o pacto que ele havia feito com seu tio. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele está ali na noite de núpcias, Jacó, ele é tomado pelo vinho, a escuridão da noite e tal. Quando ele amanhece, o que acontece? Quando ele abre os olhos e olha do lado, olha o susto que Jacó toma. Quem que está lá? Não é Raquel, é Lia, a irmã mais velha. E a Bíblia dá a entender que a aparência de Lia não era tão assim afeiçoosa como de Raquel. E aí ele vai questionar Labão: olha, mas você não poderia ter feito isso comigo, irmãos? Como ele errou e agora começa a pagar pelos seus erros. Mas o amor dele por Raquel era tão grande que ele disse para Labão: olha, eu quero Raquel. E ele falou: olha, o costume da terra aqui, da região, não é dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Ele falou: então eu vou te dar a Raquel também. Mas falei assim: então eu vou trabalhar mais 7 anos. Se você trabalhar para mim, Labão faz essa proposta para Jacó. Se você trabalhar para mim mais 7 anos, eu então vou te dar a minha filha Raquel. E aí ele começa a trabalhar, recebe Raquel como esposa e tem que trabalhar mais 7 anos. No todo foram 14 anos servindo a Labão pelo amor que ele tinha por Raquel.
E aqui eu consigo extrair uma verdade para nós. Da mesma forma que Jacó serviu por amor, pelo amor que ele tinha a Raquel, nós também precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos servir a Deus por amor, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele representa por nós. Nós precisamos nos voluntariar, porque o amor de Deus ele é abundante sobre a nossa vida. E é interessante que o tópico 2.3 fala sobre a lei da semeadura, né? Da mesma forma que Jacó semeou durante toda a sua vida, na mentira, no engodo, no engano, ele colheu, porque a Bíblia fala que tudo aquilo que nós semearmos, né? A semeadura ela é livre, mas a colheita, queridos, ela é obrigatória, né? Então Jacó semeou e ele estava agora colhendo, foi enganado pelo seu sogro, toda aquela situação que ele viveu, né? Toda pessoa colhe o que ela planta, isso é natural, é um processo na vida. O nosso Deus ele não se deixa escarnecer. Jacó semeou e ele então colheu, né? Mas se nós olharmos aqui para o tópico 3.1, aliás, tópico 3, da mesma forma que ele enganou, né? Ele também foi enganado, porque Deus não se deixa escarnecer, que nós precisamos estar atentos a essa verdade, nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Tópico de número 3, o surgimento de uma nação. Deus ordena a Jacó que retorne à sua terra natal. Então, depois de muito tempo, depois que Jacó já havia constituído família, já tinha filhos, Deus então ministra algo no seu coração, porque na verdade existia uma promessa para dar continuidade àquela descendência, aliança que Deus já havia feito com Abraão, com Isaac e agora com Jacó. Para dar continuidade a esse processo, Deus ordena a Jacó que ele volte para a sua terra. E Jacó então ele tenta sair da sua terra, né? Sair ali da presença de Labão. Labão não quer permitir que ele saia e ele então foge. Ele conversa tanto com Raquel quanto com Lia, elas concordam, né, nesse processo e eles fogem durante a noite ali e saem escondido da presença de Labão. E aí Labão ele fica furioso. O tópico 3.1 fala sobre isso, Gileade, um lugar de testemunho. Labão ele junta ali o exército, os seus servos, as pessoas da sua casa e vai atrás de Jacó, está furioso, né? Quer tomar a força, olha, tanto que eu te dei guarida, né? O pensamento de Labão é esse, como eu te abençoei, como eu te recebi na situação que você chegou diante de mim, agora você quer fugir da minha presença, mas Deus ministra em sonhos a Labão para que ele não viesse intentar contra a vida de Jacó. Na verdade, ele pede e orienta a Labão que ambos firmassem uma aliança, né? Fizessem um testemunho. E foi lá em Gileade, nesse lugar, que ele manda chamar Jacó, os dois conversam ali e firmam um testemunho que tanto a descendência de Jacó quanto a descendência de Labão, um não iria afirmar o outro, né? Deus aplacou a fúria do coração de Labão, porque ele tinha um compromisso, ele tinha uma promessa na vida de Jacó. E é interessante nós observarmos que é necessário que na jornada cristã nós precisamos ter prudência após um ato impensado, que ele pode custar muito caro. Às vezes situações que a gente se envolve sem pensar e quer agir na mesma hora, quer responder na mesma hora, mas que Deus nos ajude a ter a prudência de agir em conformidade com a sua palavra e buscar direcionamento para que o momento de ira, o momento de dificuldade, o furor seja aplacado, que nós venhamos buscar direção do Senhor para a nossa vida. Tópico de número 3.2, o Val de Jaboque, o lugar de mudança. Depois que ele firma essa aliança ali com Labão, Jacó ele vai, um pouco antes de encontrar com seu irmão Esaú, e aí Deus aparece a Jacó. E Jacó vê Deus face a face, tanto é que ele coloca o nome daquele lugar de Peniel, que ele fala assim, eu vi a face de Deus. E Jacó luta, né? A Bíblia vai dizer que Jacó tem uma luta ali com o anjo, lutou com Deus.
e toda aquela história se desenvolve ao ponto, olha, eu não te largo se você não abençoar, se você não mudar a minha sorte. E Jacó, não obstante só de receber também essa bênção, Deus então visita ele e pergunta, qual que é o seu nome? E aí ele profere o seu nome. Quando Jacó está dizendo, olha, meu nome é Jacó, ele está dizendo, eu sou agarrador de calcanhar, eu sou o suplantador, enganador. E Deus fala, olha, agora o seu nome será Israel, o pai de uma grande nação. Deus lhe deu uma nova identidade, Deus muda a sua vida por completo. Quando Deus nos quebranta, quando nós somos transformados por Deus, nós esquecemos, né? Nós não podemos esquecer aquilo que Ele fez através da nossa vida, porque aí é que há necessidade de nós termos um encontro real e verdadeiro com Deus, porque só Ele pode transformar as nossas vidas. Dando sequência aqui, o tópico 3.3, El Betel, um lugar de adorar a Deus. Queridos, na primeira vez que Jacó vem, ele esteve ali naquele lugar, né? Teve uma revelação, teve um sonho, e ele coloca o nome daquele lugar ali de Betel, né? Betel significa casa de Deus. Olha, Deus desceu aqui, Deus ministrou o meu coração. Mas quando Jacó está voltando, ele coloca o nome daquele lugar de El Betel. Por que El Betel? El Betel quer dizer o Deus da casa de Deus. E eu quero deixar uma verdade intrínseca aqui, já partindo para a conclusão dessa ministração. Betel fala da casa de Deus, mas El Betel fala de o Deus da casa de Deus. Queridos, não basta apenas nós, para vivermos uma vida de fé, uma trajetória de fé, de coragem, de ousadia, de nós termos aqui a lição, né, como aplicação para a nossa vida aqui também, ela fala de nós termos um encontro com Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, nós não precisamos apenas buscar a casa de Deus. O fato de nós estarmos na casa de Deus não nos garante a salvação. O fato de nós estarmos visitando, participando, não nos garante uma vida em Cristo, mas nós precisamos conhecer esse Deus que está lá na casa de Deus. Nós precisamos firmar com Ele um relacionamento. Eu quero convidar você a firmar um relacionamento com Deus, para que nós realmente possamos adorar a Deus e viver uma vida de integridade. Nós precisamos buscar compreender o que é ser cristão. Não é só ir ao templo. Nós precisamos ser o templo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e ele muda a nossa vida por completo. Que Deus ministre essa palavra ao seu coração. E eu quero concluir essa palavra nessa oportunidade dizendo para cada um de você que está me ouvindo, que a história de Jacó, ela ilustra de forma fantástica a grandeza e a soberania de Deus durante a nossa jornada de vida. Nós devemos ter em mente os propósitos de Deus, que eles sempre cumprem. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz que é Deus que trabalha em nós, tanto o seu querer como o seu efetuar, pois Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Números 23 e 19 fala sobre isso. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se esquecer das suas promessas, porque Deus, Ele fala, Ele cumpre e Ele garante a sua palavra. Ele não é homem para se arrepender. Deus, Ele é fiel. Então que nós possamos buscar viver em Deus uma vida de fé, uma vida de vitória e uma vida de verdadeira entrega ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos dê graça e força para continuar trilhando nessa caminhada. Amém? Deus abençoe.